Daí, pessoal, hoje no Amnésias vamos falar um pouco sobre revisionismo histórico. Hoje uma questão que está bastante em moda e em voga na nossa sociedade, onde uma comissão chamada Comissão da Verdade tenta começar a levantar crimes políticos que ocorreram entre o período de 1945 até o período atual da história brasileira. Essa questão do revisionismo, ela sempre existiu. E ela tem que ser repensada de uma forma bastante sadia e saudável. Isso porque nós conhecemos na realidade, quando tratamos de história, nós conhecemos de uma parcela da história. Normalmente a parcela da história que é montada, construída e contada por aqueles que venceram ou pelos grupos que se sobressaíram socialmente. Dia desses, vendo algumas notícias na nossa imprensa local, vi que grupos de sobreviventes dos campos de concentração andam pelas escolas da nossa região divulgando e falando a respeito das atrocidades que o nazifascismo e principalmente a Alemanha nazista cometeu contra judeus durante esse período histórico. É bastante importante que isso seja realmente divulgado, mas eu também acho bastante importante que nós conhecêssemos os outros lados dessa história. É sabido que na nossa região existem centenas ainda de ex-combatentes alemães, que são pessoas que nunca e de forma alguma são ouvidas. Eram jovens que durante o período do nazismo foram lançados numa guerra e num genocídio brutal, comandados por Adolf Hitler e pelo seu Estado-Maior. Para a gente compreender a história, como a vida, a gente tem que compreender as suas várias facetas e não simplesmente ouvir alguns e não ouvir outros. É isso que acaba perpetuando os enormes equívocos que a humanidade comete com relação à sua própria história. Temos que conhecer a história de todos, sempre. Era o que tinha para ser dito e assim foi.